Sejam bem-vindos, cinemaginários, ao nosso vídeo sobre o episódio final de Falcão e o Soldado Invernal. Pois bem, sexto episódio foi um episódio que me deixou um pouco... Bom, o sentimento foi meio misto. O ritmo do episódio foi um pouco bagunçado, na minha opinião, porque... eu já esperava, óbvio, a gente começar direto na ação, né? Afinal, o episódio passado já termina com esse gancho de que a Karli Morgenthau vai invadir ali a reunião, né? A votação. Mas algumas coisas bagunçaram o ritmo da trama pra mim. Claro, na hora que começou, a única coisa que eu pensava era: cadê Falcão? Me mostra esse uniforme novo, me mostra esse uniforme novo. E na hora que mostrou, eu não fiquei nem um pouco desapontada, meu Deus. Igualzinho o dos quadrinhos. Mas uma coisa que me incomodava direto, pelo menos por uma boa parte do episódio, era o Batroc. Durante o episódio eu fiquei pensando, cara, eu queria que eles tivessem guardado o Batroc pra ou outra temporada ou pra ser usado em qualquer outra coisa, porque toda vez que ele aparecia é tipo... A gente podia estar fazendo outra coisa mais interessante e o Batroc sempre vinha pra atrapalhar o que estava acontecendo. A presença dele aqui não tem muito peso, ele fisicamente não é um oponente tão perigoso. Então, assim, é só pra fazer referência ao primeiro episódio. Então, por mim, não precisava ter o Batroc no final. Eu preferia que a gente tivesse guardado ele pra outra coisa, mas agora já era, né? Acabou. Tchau, Georges St-Pierre. Mas o que eu achei legal, assim, por ser um evento grande, e aí vamos ter um outro problema com isso, né? A gente volta aos tempos da fase 2, né? Filmes como Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, na verdade, e Capitão América 2, que, tipo, a gente já tá num mundo que tem vários heróis, então... cadê os outros? E aí você me bota isso pra acontecer em Nova York, de todos os cantos possíveis. Quando você falou, reforços estão chegando, eu pensei em todo mundo, menos no maluco do John Walker. Eu pensei no Homem-Aranha, eu pensei no Máquina de Combate, eu pensei em qualquer um. Porque, gente, agora a gente tá num mundo repleto de heróis. Então, cadê os outros? Foi uma furada, né? Vamos dizer que a gente estivesse em Washington, em qualquer outro lugar onde a gente saiba que não há muitos heróis por perto. Nova York, meus queridos, sério. Olha, eu quis dar uma chance pra Karli Morgenthau como vilã, não é? Porque ela tem uma boa motivação. Eu acho bom que essas novas histórias da Marvel pós-Ultimato estejam querendo mencionar os eventos do Blip, não é? Mostrar como estava a sociedade antes e agora depois, quando metade da população volta toda de uma vez. E mostrar as consequências disso. Eu vi gente reclamar de que a série não está falando o suficiente disso. Gente, pelo amor de Deus, é uma série com 6 episódios e esse não é exatamente o foco dela. E mostrar uma personagem, trazer a Karli Morgenthau e ver essa motivação dela e através dela ver a visão de mundo depois do Blip, eu achei interessante. Mas a personagem não funcionou pra mim, por algumas razões. Primeiro, ela não parecia ter remorso. Você via ao longo da série que os parceiros dela não estavam curtindo muito as coisas que ela estava fazendo, mas em nenhum momento você via eles tentando parar ela, ou questionar ela, ou tentar impedir ela de alguma forma. Isso teria criado, o conflito entre eles teria criado uma situação mais interessante. É tipo, sim, a gente luta pela mesma causa, mas você não acha que você tá indo longe demais? E ela veria nos companheiros dela as palavras do Sam ecoando. E também fazer questionar a questão do soro. O soro só faz ampliar o que você já tem dentro de você. Então, o que ela realmente tinha dentro de si? Será que era bom mesmo? Isso teria tornado a personagem bem mais interessante, mas... ela é uma personagem que só tornava as coisas piores pra si mesma. Eu não consegui. No final das contas, eu tava torcendo, olha, se ela não morrer, eu quero que ela apanhe bem muito. O personagem que realmente funcionou mais do que eu esperava foi o John Walker. O Wyatt Russell, olha, gente, mandar ameaças de morte pra um ator porque o personagem dele ousou tomar o manto de Capitão América, você tem que ser muito, muito doente da cabeça pra fazer uma coisa dessas, pelo amor de Deus. O Wyatt Russell deixou seu papai Kurt Russell muito orgulhoso nessa série, porque esse cara mostrou o quão bom ator ele é. O John Walker é um cara criado pelo governo, mas o governo não tá nem aí pra ele. Ele foi jogado na guerra, ele voltou com
estresse pós-traumático, não fizeram nada pra resolver isso, só tacaram o uniforme de Capitão América, colocaram o escudo na mão dele e falaram, vai em frente. E aí, claro, quando o cara faz uma cagada, o que fazem? Tiram tudo dele, sem pensar no que ele poderia fazer depois. Uma coisa que essa série fez bastante foi mostrar esse lado mais perverso do governo do abandono. A gente viu isso com a questão dos refugiados, não é? Com o lado da Karli Morgenthau, mas a gente também vê muito isso com o lado dos militares. Não só com o John Walker, mas também com o Isaiah Bradley. O John Walker teve aquela cena no tribunal em que ele fala que tudo que eu fiz foi seguir as ordens de vocês e realmente tudo que ele fez foi seguir ordens a vida inteira. Então, eles ajudaram a criar a pessoa que ele se tornou. E agora eles não querem se responsabilizar por ele. O que eu mais gostei no John Walker foi mostrar que ele é um personagem nem preto nem branco. Ele vai mais para a área cinza, porque a gente viu ele fazer algo horrível, como executar alguém em praça pública, literalmente, mas também deixar a vingança de lado para poder salvar pessoas e se empolgar com a ideia de voltar a ser um herói. E aí a gente vai para a questão do Isaiah Bradley. Olha, o Carl Lumbly pode não ter aparecido tanto, mas o pouco que ele apareceu, esse homem brilhou. A Marvel me deixou chocada com essa série, porque assim, no início, eu até brinquei, eu acho que quando eu falei do segundo episódio, quando a gente descobre o Isaiah Bradley, que a gente tem aquela cena do Sam sendo parado pelos policiais na rua, de que eu achava que a Marvel não ia tocar muito na questão racial, não é? Porque eles iam, a gente é Disney, a gente não pode, a gente não vai pisar muito nesse lado aí não, né? A gente é leve, a gente é família. Cara, não só eles pisaram, como eles fizeram da melhor forma possível, porque eles estão usando um símbolo, eles estão usando um gênero que é olhado por pessoas de 8 a 80, os super-heróis. O Capitão América do Anthony Mackie vai ter um papel bem mais importante hoje em dia do que o Capitão América do Chris Evans. Eu não estou falando que o Capitão América do Chris Evans não teve importância, não. Ele vai ser sempre, pra mim, opinião, ele é o melhor herói da Marvel. Ele é bom até o fundo dele, assim, ele é uma pessoa perfeita. Mas em termos de simbolismo, o Capitão América do Anthony Mackie vai ter um impacto bem forte na sociedade, principalmente na sociedade americana, com todas as controvérsias, com todas as coisas que vem acontecendo por lá. Algumas cenas nessa temporada foram bem fortes. Uma das que mais me atingiram foi o Isaiah Bradley, né, a discussão que ele teve com o Sam sobre os Estados Unidos nunca deixarão um homem negro ser o Capitão América. E qualquer homem negro que se preze nunca aceitaria ser. Eu fiquei sem palavras com aquilo. Aquilo não só me doeu, mas suou real. Então, depois de ouvir toda essa amargura do Isaiah, ver ele finalmente ser recompensado no Smithsonian, quando Sam mostra pra ele que a história dele não foi apagada e que ele vai ser lembrado, eu quase chorei. Uma das minhas reclamações maiores na primeira metade da temporada é que o Sam não parecia ter muito impacto ou muito bem um arco, mas da segunda metade pra cá, você via que era uma questão de entender o símbolo por trás do escudo e de merecer esse símbolo através de ver a visão do Isaiah, não é? E ver a perspectiva do Bucky, de todo mundo, do que o escudo representava. E de se sentir merecedor e saber os desafios que viriam se ele realmente decidisse ser o novo capitão. E descobri que esse medo de aceitar o escudo foi uma das razões dele ter entregado o escudo pro museu. Quando ele aparece com o uniforme pela primeira vez, foi gratificante de uma forma que eu nem consigo expressar. E é claro, a gente vai ter que falar daquela cena lá do final, não é? Que ele tá discutindo com os senadores sobre a votação. E a gente tem um discurso até, assim, a forma como foi feita foi meio piegas, sim. Foi piegas. Mas foi um momento em que eu olhei pro Sam e eu não vi mais Falcão. Foi o momento em que eu vi o Capitão. Tô empolgada pra ver onde o personagem vai daqui pra frente.
E eu vou ser sincera, eu não gostava muito dessa coisa de um personagem, outro personagem vir e tomar o manto de alguém. Porque na minha cabeça era, não, Capitão América é o Steve Rogers. Não gosto, não quero ninguém tomando o escudo dele. Cria outro herói. Mas essa série me fez ver a importância do símbolo, o que ele representa para as pessoas, e ver que esse símbolo continua vivo faz as pessoas terem um pouco mais de esperança. Pelo menos o símbolo do Capitão América e o que ele representa para as pessoas. Nesse caso em particular, foi bem feito. Não significa que eu gosto de todos os casos em que os mantos são passados adiante. Mas se bem que essa série fez uma outra passagem de manto. Porque as asas do Sam, as asas antigas dele, foram passadas para o Torres. Então, possivelmente a gente vai ter o novo Falcão vindo aí. Será que eu vou realmente mudar de ideia sobre isso? Outra coisa que funcionou muito pra mim foi o Bucky. A forma como o Bucky foi retratado aqui, a forma como ele tá lidando com os demônios dele, com os pesadelos, ele tentando buscar as pessoas que foram feridas de alguma forma pelo Soldado Invernal e lidando com esse estresse pós-traumático dele, fez o personagem crescer de uma forma tão grande que, olha, é incrível como os personagens que estão mais crescendo no meu conceito nessa série estão sendo os coadjuvantes, não os principais. Não tô falando que Wanda e Falcão, quer dizer, Capitão América, não cresceram no meu conceito, mas o Visão e o Bucky subiram no meu ranking muito rápido. A gente vê a forma como o Bucky se deprecia, como ele precisa da aprovação dos outros, e a conversa que ele tem com o Sam no 5º episódio. Você precisa parar de querer a aprovação dos outros pra se aceitar. Não é pra você se sentir melhor, é pra eles se sentirem melhor. Agora, uma coisa que eu fiquei chateada também nesse último episódio, quando ele vai atrás do Nakajima, não é, pra contar que ele sim, que o Soldado Invernal matou o filho dele. Eu fiquei muito triste deles terem deixado aquela cena tão curta, deles terem cortado a cena no momento em que ele conta. Eu queria ter visto a conversa. Justamente porque a gente viu a convivência desses dois no primeiro episódio. Então, ver a conversa só tornaria a coisa toda mais rica. Eu fiquei chateada, não vou mentir. Até porque eu vi o quanto o Sebastian Stan cresceu como ator durante a temporada toda. Então era uma conversa que eu com certeza queria ter visto. Foi mal aí. Zemo, um personagem que, cara, não dava nada. Na época de Guerra Civil, eu achava que não precisava haver vilão em Guerra Civil. Eu queria que o conflito por si só fosse a grande questão do filme. Não precisava ter um vilão. Mas quem diria? É um vilão que cresceu no meu coração. Meu Deus do céu. E é um vilão... Olha, os melhores vilões são aqueles com as causas que você entende. Pessoas com superpoderes são o problema do mundo, na visão dele. Porque pessoas com superpoderes acabaram com o país dele. No momento em que você coloca alguém num pedestal, essa pessoa não é mais uma pessoa, você está criando um Deus na Terra. E os perigos de idolatrar alguém. Essa ideologia do Zemo tornou o personagem 10 vezes mais interessante aos meus olhos. Cara, quando chegou a certos momentos, ele fez exatamente o que eu imaginei que ele faria. Ele achou o cientista que faz os super soros, atirou na cabeça. Ele achou os soros, ele destruiu. Os últimos super soldados que existiam foram levados pra prisão. Ele mandou o mordomo dele de 150 anos ir lá e explodir o caminhão. Simples assim. Então é mais um vilão que eu fico curiosa pra ver como a Marvel vai desenvolver no futuro. Mas eu ainda digo, Thunderbolts. Eu ainda acredito nisso. E agora nós vamos pra parte dessa série que definitivamente não funcionou pra mim. Sharon Carter. Eu já falei desde a primeira vez que essa mulher apareceu. Não faz o mínimo sentido ela ser expatriada, ela ser procurada pelo governo porque ela roubou o escudo do Capitão América e as asas do Falcão. O Capitão quebrou os acordos de Sokovia e passou 2 anos foragido fazendo Deus sabe o quê. E isso se aplica ao próprio Falcão, que agora é Capitão América. O Bucky passou décadas matando pessoas e foi perdoado. O John Walker executou alguém em praça pública. E não só ele foi perdoado, mas ele ganhou um novo título no final da coisa toda. Então, como isso não fez sentido, toda coisa de que ela seria a mercadora do poder, sim, todas as dicas apontavam pra isso, mas por mais que apontassem pra isso, não fazia sentido. Então, quando foi confirmado, eu só fiquei com raiva. E aí vem a cena pós-créditos, que me deixou com mais raiva ainda. Ela volta para os Estados Unidos, ela vai ao Congresso e ela recebe perdão total e a oportunidade de voltar ao cargo de antes dela. E agora,
ela continua sendo a mercadora do poder, está dentro do governo, e em vez de criar novos super soldados, ela vai vender segredos, ela vai vender Deus sabe o que ela tiver em posse dentro do governo. Temos uma vilã, mas continua sem fazer sentido. Então a coisa toda só me deixa com mais raiva. Mas em resumo, pessoal, Falcão e Soldado Invernal foi uma série que me surpreendeu, porque eu não tava esperando muita coisa. Eu tava esperando máquina mortífera com super-heróis, fosse bastante ação, só um pipocão mesmo, mas acabou sendo um pipocão com cérebro. Um pipocão que levantou questões fortes, contemporâneas, e desenvolveu muito bem alguns personagens, não só os veteranos, mas novos. Não foi perfeito, mas foi muito melhor do que eu tava esperando. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do final de Falcão e o Soldado Invernal, se você já teve a oportunidade de conferir. Se você for novo aqui no canal, por favor, não deixe de se inscrever no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e me acompanha aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram para conferir mais críticas, reactions, matérias e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!